Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Agora podemos falar em forma e tamanho da Via Láctea. Já falei que podemos ver uma das espirais da Via Láctea no céu, onde refletem luzes de estrelas próximas através de poeira presente no plano galáctico. Já falei em vídeos anteriores que o vermelho possui comprimento de onda mais longo e atravessam a poeira cósmica. O rádio e o infravermelho possuem comprimento de onda ainda mais longo. São invisíveis aos nossos olhos, ainda bem, mas podem ser detectados pelos espectrômetros colocados em telescópios. No caso das ondas de rádio que viajam pela galáxia são detectados pelos potentes radiotelescópios. Só no Chile existem 54 antenas radiotelescópicas com 12 metros de diâmetro e outras 12 antenas com 7 metros de diâmetro, formando o maior interferômetro da Terra. Em um lugar chamado Alma. Visite Alma e chega lá e diz que você foi a convite do Héctor. Eles não fazem a mínima ideia de quem eu sou, mas serão bem recebidos, garanto. O pessoal do Alma gosta de visitas. Através de observações desses comprimentos de ondas que atravessam a poeira cósmica e comparando com outras galáxias, os astrônomos chegaram à conclusão de que a Via Láctea é uma galáxia espiral, que é um tipo de galáxia na qual a matéria parece estar concentrada em estruturas estreitas e enroladas, que são os braços espirais. O que vemos daqui da Terra são apenas uma pequena parte de uma dessas espirais. Todos os braços espirais da galáxia, bem como a matéria entre esses braços, constituem o disco, que tem uma forma circular e achatada. A Via Láctea possui um diâmetro então de 30.000 parsecs, ou 100.000 anos-luz, aproximadamente, enquanto que sua espessura é cerca de 300 parsecs. Todo o disco está dentro da imensa bolha que chamamos de halo. O halo é uma região esférica formada pelos aglomerados globulares e aparentemente grande quantidade de matéria não luminosa. Realmente não conhecemos nossa mansão chamada Via Láctea. Mas vamos aproveitar o que conhecemos. No centro da Via Láctea temos o bojo nuclear, que é uma região com um raio de 2.000 parsecs, constituído de estrelas velhas. Se formos mais para o interior desse bojo, encontramos o núcleo com grande quantidade de gás, poeira, estrelas e um imenso buraco negro, tudo confinados em 3 parsecs de diâmetro. O Sol está aqui, em um desses braços espirais, a uma distância de 8.500 parsecs. Daqui da Terra podemos ver a Via Láctea de dentro dela e de perfil, e assim vemos apenas a forma de uma faixa luminosa. A maioria das pessoas não viram a Via Láctea e nem verão. Talvez poderíamos ter nos pacotes turísticos sugestões como Veja a Via Láctea, com viagens para lugares maravilhosos e únicos, onde poderíamos ver, admirar e aproveitar o céu noturno, talvez com a opção de fotografar e filmar nossa Via Láctea. Assim como os planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol, as estrelas giram em torno do núcleo da Via Láctea, em seus respectivos braços espirais, mas com velocidades diferentes, velocidades diferenciais. O disco da galáxia, então, não gira como um disco rígido. O Sol gira em torno do centro da galáxia, a uma velocidade orbital de 220 km por segundo, com a duração de 250 milhões de anos. Esses dados só foram possíveis descobrir após anos de estudos e comparações, séculos na verdade, observando o movimento aparente de objetos muito distantes como os aglomerados globulares e outras galáxias. E assim como o Sol, as demais estrelas, tudo gira em torno do centro galáctico. Nebulosas gasosas, tudo mesmo movido pela atração gravitacional da grande quantidade de estrelas ali concentradas no centro galáctico. E não é que é possível determinar até mesmo a massa da Via Láctea? E como pode isso, Maurício? Observando o movimento de rotação de uma estrela na periferia da galáxia, podemos determinar aproximadamente a massa da Via Láctea. Precisamos também saber a distância dessa estrela até o centro galáctico. Então tomemos o Sol. Sabemos a distância nossa até o centro galáctico. Algumas equações físicas e assim podemos determinar a massa da Via Láctea. 10 elevado a 11 massas solares, ou seja, 1 seguido de 11 zeros vezes a massa do Sol. E através da massa da galáxia podemos calcular que a Via Láctea tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Mas essa massa é apenas a massa contida dentro da órbita do Sol em torno do centro galáctico. Para conhecer a massa além da órbita do Sol,
devemos tomar as medidas de uma estrela mais distante do centro galáctico. Não só a estrela, mas os gases também servem, já que também estão em movimento. Através de ondas de rádio, os astrônomos mediram o movimento do gás do disco da galáxia além do limite visível da Via Láctea, conseguindo assim a curva de rotação da galáxia, que é o gráfico da velocidade orbital dos objetos na galáxia em função de sua distância ao centro. E assim chegamos ao valor mais próximo da massa da Via Láctea, 2 vezes 10 elevado a 11 massas solares, ou seja, 2 seguido de 11 zeros, vezes a massa do Sol. O dobro da massa considerando o cálculo com o Sol, pois aqui estamos usando a distância de 15.000 parsecs, que seria o limite das estruturas visíveis da Via Láctea, já que o diâmetro é de 30.000 parsecs. Não é possível saber com exatidão, devido à imensidão da galáxia. Há uma grande área da Via Láctea que está totalmente oposto a nós daqui da Terra. É uma região desconhecida, e nem mesmo fazemos ideia do que existe por lá. Milhares e até bilhões de estrelas desconhecidas, nebulosas, aglomerados, exoplanetas, sistemas estelares inteirinhos, sem poder ser visto daqui da Terra. Buracos negros, novas, supernovas, tudo oculto de nós, por estar situado atrás dos braços da Via Láctea. Porém, através de mais observações, aumentando o raio para 40 parsecs, encontramos uma massa para a Via Láctea de 6 vezes 10 elevado a 11 massas solares, ou seja, 6 seguidos de 11 zeros. O que só pode ser explicado assumindo que existe uma matéria invisível além das bordas externas e visíveis da Via Láctea. Uma matéria que ocupa pelo menos 2/3 da massa total da Via Láctea. É aqui que entra outra matéria importante, que é a matéria escura, que não emite luz, um assunto para a astronomia moderna ou física moderna. Como podemos conhecer a estrutura da Via Láctea, sendo que não podemos ver a galáxia por completo? Através da distribuição da radiação radioemitida pelos gases interestelares. As ondas de gás atravessam a poeira, abundante no plano galáctico, e podem ser detectados daqui da Terra, mesmo as que forem emitidas do outro lado da galáxia. Então você pode notar que existem muito gás e poeira, principalmente no disco galáctico. Só os gases interestelares ocupam cerca de 10% da massa da Via Láctea. A poeira interestelar ocupa bem menos de 1% da massa de gás. Misturados ao gás e poeira encontram seus raios cósmicos, que são partículas altamente energéticas, além do campo magnético galáctico. O gás interestelar é constituído em sua maior parte por hidrogênio neutro, que não é luminoso, mas quando está perto de estrelas quentes e massivas, o hidrogênio é ionizado pela radiação ultravioleta e brilha por fluorescência. E é assim que podemos ver nebulosas como a nebulosa de Órion, que fica na constelação de Órion, perto das Três Marias. O gás do meio interestelar forma as nuvens moleculares gigantes, que quando se colapsam, ocorre a fragmentação dessas nuvens, originando aglomerados estelares. Os aglomerados abertos encontram-se principalmente no disco da galáxia, enquanto que os aglomerados globulares localizam-se principalmente no halo da galáxia. E a poeira interestelar é composta de grafite, silicatos e gelo de água, além de outros elementos em menor escala. São poeiras pequenas, menores do que a poeira daqui da Terra, enquanto que os gases interestelares formam as nebulosas de emissão. Quando as estrelas próximas iluminam o hidrogênio, as poeiras interestelares formam as nebulosas de reflexão, de cor azulada, refletindo a luz das estrelas próximas. É fácil descobrir qual estrela está refletindo das poeiras interestelares, pois a luz da estrela e a luz refletida da nebulosa possuem o mesmo espectro. Para se estudar nossa galáxia, faz-se necessário estudar outras galáxias a fim de comparar dados da matéria interestelar. Observa-se que nas galáxias as nebulosas gasosas geralmente se encontram distribuídas na estrutura espiral. Como é difícil para nós visualizarmos uma estrutura espiral na Via Láctea, supõe-se que aqui também exista estruturas espirais. Mas podemos ter pelo menos uma ideia sobre a localização dos braços espirais. As observações, tanto no óptico como no rádio, nos permitem estudar um pouco os braços da Via Láctea. O Sol está no pequeno braço de Órion, que é onde está localizado a nebulosa de Órion. Internamente ao braço de Órion, encontra-se o braço de Sagitário. Esses dois braços são visíveis daqui da Terra. O braço maior é o de Órion,
e o menor de Sagitário, visível próximo à constelação de Sagitário, e externamente encontram o braço de Perseus. O que provoca essa imensa estrutura espiral ainda não é bem conhecida, talvez devido à rotação diferencial da galáxia. O material mais distante do centro galáctico possui menor velocidade de rotação e, portanto, uma pequena perturbação do disco provocaria a forma espiral. Observando estrelas velhas, calcula-se que a Via Láctea teria pelo menos 10 bilhões de anos, até mais, já que é aqui que está a estrela HD 140283, ou Matusalém, a estrela mais velha da Via Láctea, com cerca de 13,3 bilhões de anos. Xia Xiaolin e Frank, esse aí, nos anos 1960, desenvolveram uma importante teoria sobre o estudo da estrutura espiral. A teoria das ondas de densidade. De acordo com essa teoria, a estrutura espiral seria dividida a uma variação de densidade do disco em forma de onda. Próximo ao centro galáctico, a velocidade das estrelas e do meio interestelar é maior do que a onda, enquanto que na periferia da galáxia, as estrelas e o meio interestelar se movimentam mais lentamente do que a onda espiral. A teoria é linda e completa, digna de ser lida, apreciada e estudada. Deixei o link do artigo na descrição deste vídeo para você ler com calma. Enfim, você assistiu o vídeo da Via Láctea. Estudar e entender a Via Láctea leva tempo e paciência. Procurei falar aqui um resumão de tudo. Bem, quase tudo. A Via Láctea pode ser perfeitamente vista em noites sem lua. A lua nova é ideal nas noites de inverno e bem longe da iluminação da cidade. A atmosfera deve estar límpida, sem poeira. É quando a noite deixa visíveis muito mais estrelas contrastando com a escuridão. Nebulosas como a da Carina fica bem distinta perto do Cruzeiro do Sul. E em toda a extensão do céu podemos ver o maravilhoso braço da Via Láctea. Eu tive a oportunidade de ver apenas uma única vez na minha vida. Confesso que valeu a pena. Nem mesmo eu sabia que era possível ver tanto. Veja nesta simulação no estelário, o braço visível começa do horizonte oeste, na constelação de Cão Maior, subindo ao céu na direção sul, passando pelo Cruzeiro do Sul. Essa mancha avermelhada é a constelação da Carina, que você não verá as cores, mas a imagem em branco e preto já vale a pena. Nossos olhos não são capazes de captar as cores emitidas pela matéria interestelar. Mas podemos viver bem com isso. Se você pode ver a Via Láctea, você pode ver também as duas nuvens de Magalhães aqui embaixo. E o braço visível da Via Láctea se estende pelo céu, passando ainda por Escorpião e Sagitário. Aliás, é em Sagitário que o braço fica mais brilhante, pois é aqui onde se encontra o centro da galáxia, a região mais brilhante da Via Láctea. Podemos ver aqui que o braço fica mais volumoso, com uma região escura entre eles, revelando-nos um segundo braço da espiral, como se estivesse bifurcando, e finalmente o braço se esconde abaixo do horizonte leste. Mas ainda podemos ver mais, pois com o decorrer da noite a Terra gira, revelando outra região do braço da Via Láctea. É o que podemos ver com os nossos dois olhos. Não vejo a hora de ver novamente. Eu preciso ver. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu poderoso like e inscreva-se neste canal para assistir mais vídeos sobre a Via Láctea. E registre seu comentário sobre sua percepção da nossa galáxia. Você já viu o braço visível da Via Láctea? Eu quero saber, sou curioso. E como sou? Fui!